Pode falar então qual que é a questão? Nas duas leituras que nós fizemos, na de Lucas, Sim. da vinda da vinda, e em Pedro, as duas ele sinaliza que o sinal ele vai ser muito claro. Inclusive em de Lucas fala que vai ser como um trovão. Relâmpago, né? Relâmpago que nós vamos Algo visível, é. E aí a gente fica martirizando, eu vejo que muitas igrejas, ou muitos crentes ficam martirizando com essa discussão que você falou, com sinais, com muita coisa, e a Bíblia fala duas vezes aqui que vai ser muito claro. Sim. Sim. E isso que eu estava querendo entender, por que a gente fica se martirizando tanto com tanto sinal, preocupado com tanto sinal, se sendo na Bíblia está sinalizando que vai ser claro. Isso, o que acontece, Daniel, existe, infelizmente, a respeito desse assunto, muita falácia, né? O que é a falácia? A falácia é aquilo que se propaga porque um começou a falar, o outro também fala. Não existe, existe uma teologia chamada de teologia oficial. Teologia que se estuda, teologia que se pesquisa, pegando referências, outros teólogos, aqueles que já estudaram, comentários e tal, e tal, e tal. E existe a chamada teologia popular. A teologia popular é aquilo que as pessoas falam e vai se tornando quase que uma verdade. Então, o que as pessoas têm ideia de inferno? Que Satanás está lá, sentado no trono, com um garfo na mão, dando garfada em meia dúzia, né? Ou mais, e dando óleo para demônio para fazer o que quer. Isso é uma teologia popular, a Bíblia não ensina isso. Então, uma série de coisas que vão falar, por exemplo, você pega lá oh meu Deus, o sinal, o 666. Aí você pega essas falácias, né? Vai ter um sinal na fronte e no dorso da mão direita. Nossa, surgiu aí o Mondex, né? Que é um chip onde vai ter todas as suas informações e o melhor local de ser implantado é no dorso da mão direita ou na fronte. Isso é o sinal da besta. Calma aí. Isso são teologias populares, porque a Bíblia, e nenhum, irmãos, nenhum sequer estudioso que se preze vai ter essas concepções. São conceitos populares. É gente que vai falando, isso se propaga, vai viralizando, né? Essa é a questão de você postar e postando um monte de coisa porque um postou e tal. As pessoas não têm o cuidado de investigar, e principalmente nessa geração de mídia, da velocidade. Então a pessoa recebe uma coisa, ela quase que é obrigada a repassar aquilo. E ela não averigou se aquilo de fato tem base bíblica, se é coerente. A gente já falou isso diversas vezes aqui. Essa questão de receber e passar. As peneiras da sabedoria, né? Então, é verdade isso, então, que eu estou recebendo informação, estão me passando? É verdade. Tem necessidade de eu repassar? Tem necessidade. Mas eu gostaria, e de fato isso vai contribuir se eu repassar, então a gente é muito afoito, né? Muito ansioso. A gente é estimulado a fazer as coisas sem pensar. A internet, ela trouxe um prejuízo na questão da reflexão. Porque as pessoas, elas recebem uma enxurrada de informação. Informação é informação, não é formação. É informação. Essas informações, elas são superficiais. Porque a reflexão, o estudo, o raciocínio e a conclusão exige tempo, investigação, esforço mental, comparação. E isso demora, irmãos. Isso que é o problema, né? Então tem gente que conclui muito rápido, tem gente que nem conclui nada, só repassa mesmo. E aí a gente vê essa superficialidade que a nossa geração tem, embora tenha tantas ferramentas de conhecimento. Só que essas ferramentas de conhecimento, na verdade, têm sido um prejuízo para o conhecimento. Porque se tem, na verdade, informação superficial. Se fala de tudo, se ouve de tudo, mas não se conhece nada profundamente. Esse que é o problema. Então, essa teologia popular, esse negócio entendeu que não, irmãos, não se faz teologia em Facebook, internet. Dá uma gulgada lá e pensa que já não é assim, né? Então a gente precisa voltar para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, investigar a Bíblia. O que a Bíblia fala daquilo? Então vamos juntar o que a Bíblia fala aqui, o que a Bíblia fala aqui e tal, e a gente chega numa conclusão. Muita besteira, né? Muita demais. Muita superficialidade, muita coisa que não tem nada a ver. Então essa é a questão. E concernente a essa questão da vinda de Cristo, nossa, irmãos, é isso que rende mais. Aí aparece lá uma... Deixa eu ver se eu lembro aí, pouco tempo atrás. Parece a lua vermelha, né? A lua vermelha, aparece um anjo lá no céu de Israel. E teve mais
Uma nuvem com um monte de coisa, irmão. Aí, nossa, aquilo é nós não fazemos teologia a partir de vídeos de internet. Nós não tiramos conclusão a partir de experiências pessoais de pessoas. Experiências pessoais tem que ser de pessoas, né? Redundância. Nós não tiramos conclusão porque aconteceu não sei o que, não sei aonde, alguém fotografou. Não, amado. A nossa base é Bíblia Sagrada primeira. Depois vem livros. Depois vem estudiosos, teólogos sérios. A gente ainda avalia, analisa. Irmãos, a gente tem que ser devagar. A gente tem que ser lerdo na conclusão. Não é certo? Tartaruga para falar alguma coisa. Isso é a versão que Tiago ele vai usar de amanhã, né? Não tem mais essa versão, ela vai ter aí um dia, né? Seja tartaruga para falar e o quê? E qual que é aquele passarinho lá? Papagaio. Beija-flor, não, que ele é o que tem o batimento cardíaco mais rápido, né? Seja um beija-flor para ouvir. Então ouça, compare. Né? Calma, não se apresse. Ouvindo do professor, ouvindo de alguém, calma, irmão, compare, absorva, busque na Bíblia, veja se é aquilo mesmo, busque mais um pouco, reflita, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo te dê uma compreensão melhor, ouça pessoas mais experientes, busque referência em teólogos e ensinadores e professores que sejam, né, reconhecidos, renomados, honrados como gente séria, que tem compromisso com a palavra. Então o mal nosso é esse, porque um fulano falou lá no culto de domingo e o camarada, ele assim, ele falou um negocinho hebraico, ou ele tem um nome lá, Yosef Akiva, por exemplo, né? Aí sai reproduzindo na segunda-feira o negócio. Não é assim, mano. Então esse que é o problema, porque a Bíblia, ela é clara em muitos pontos. Apocalipse, amados, é revelação, não tem nada oculto, difícil, enigmático. O que falta é estudo sério, cauteloso, prudente, com paciência. O que falta é isso, porque Apocalipse é revelação. Não tem alguns iluminados, não tem alguns que sabem do assunto. Não, tem gente que se dedica seriamente. Vamos estudar a Bíblia, como qualquer outra parte da Bíblia tem que ter o mesmo esforço, inclusive os Salmos. Toda a Bíblia, né? Então toda a Bíblia, só que tem partes da Bíblia que tem mais símbolos, metáforas, aí complica um pouquinho, porque não é literal. Aí a gente precisa tentar ali saber de fato que aquele texto, aquele símbolo, o que significa. E para a gente saber o que significa, a gente precisa estudar inclusive a época, o que o João, o apóstolo João, né? Tem que respeitar, né? Chamar de João. O apóstolo, o irmão João, né? O João é uns aí. O apóstolo João, ele queria dizer o que significava aquele símbolo, uma regra básica de hermenêutica, que nós já estudamos e tivemos, e alguns vão ter ainda. Então essas são as questões, mas é claro. Vamos continuar o texto de Lucas 17, Daniel? Já que você sugeriu que nós retornássemos. Vamos lá? Nós paramos no 26, não é? Lucas 17? 17, nós paramos no verso 26, aí eu dei aquela volta toda, aí eu entrei em outra matéria, fiz uma saladinha, e eu queria voltar de novo ao tema. Tá bom? Lucas 17, eu falei até o 26, né? Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, olha, Jesus vai descrevendo o cenário, as características, o perfil da sociedade. E o dia a dia também. Amados, o que eu vejo aqui, antes que eu comece a ler, que na leitura vai confirmar minha fala agora, é o seguinte: quando Jesus vier, os dias vão estar de uma maneira comum, trivial, todo mundo fazendo o que sempre fez, vivendo como sempre viveu. Não vai ter nada extraordinário. Vamos ler o texto. Verso 27. Lucas 7? 17. Capítulo 17, né? Nós começamos lá no verso 20. Nós estamos no 26 agora e vamos para o 27. Então, olha só. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então eles viviam sua vida comum, tendo filhos, se casando, trabalhando, plantando, tal.
Então, aí Noé vai, entra na arca, fecha a porta, pluf, vem o dilúvio. Mas a vida deles não teve nenhuma intercorrência, nem interferência sobrenatural. Não apareceu nada no céu. Olha só. Então vai vir de uma... Porque a gente tem que trabalhar as vindas, né? Tô falando aqui... O único sinal que tinha era Noé pregando no momento, né? Exato. E aquela arca daquele tamanho? E a arca? E a igreja de Jesus hoje? E esse povo, essa multidão que fala a respeito da vinda de Jesus? E esse povo, irmão, que anuncia o Cristo? É a arca, não é? De alguma maneira é a arca sendo mostrada, mas a pregação. Então a única coisa era a pregação. A única coisa, é a principal coisa, é a pregação. É por isso que as nossas igrejas evangélicas precisam retornar à pregação da vinda de Cristo, da salvação, do juízo de Deus. Deus vai julgar essa terra. Essa terra não está assim, Deus dará. Aqui não tem, parece que a gente não tem a impressão que assim... Não está Deus dará, mas está Deus julgará. Né? É, mais ou menos, porque vai... Mas não tem a impressão assim que cada um faz o que quer, irmão, e não tem justiça, não tem... Sabe, é um negócio assim, tá bagunçado o negócio, não tá? Não tem esperança mais. Não tem valores, né? Não tem, a gente não pensa assim que Deus deixou de mão esse negócio, não, pelo contrário. O que a gente está vivendo hoje é uma repetição do que já aconteceu em muitos momentos da história. Sodoma e Gomorra. Muitos momentos da história. Muitos. Então as pessoas se maravilham. Nossa, que nada, irmão. Quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente estuda a história, eu estou falando paralela à Bíblia, inclusive, não só a história bíblica. Você vai estudar a história dos babilônios, dos egípcios, dos sumérios, dos romanos, dos gregos e outros mais, os outros impérios surgiram, os bizantinos. Você vai estudando, você vê uma repetição. A sociedade depravada, né? Vira e mexe tinha lá pedofilia, vira e mexe lá tinha o genocídio, tinha a corrupção, tinha a orgia, tinha tudo. A gente vive uma mesmice. Sabe quem disse isso? Salomão e Eclesiastes. Não tem nada novo debaixo do céu. É uma repetição das mesmas coisas. Sabe por quê? O homem é o mesmo. A futilidade, o que ele busca, não tem nada novo. O pecado não tem nada novo para oferecer. E o homem vai buscando as mesmas coisas, só que as formas mudam, né? O que mudou de Adão quando peca para cá? Uma coisa só. Tecnologia, conforto, descoberta científica. Mas a alma do homem não é pós-moderna, por exemplo. É por isso que nada hoje pode preencher a alma do homem que tem a mesma necessidade do Adão que caiu. É por isso que a palavra de Deus, inclusive, mesmo ela sendo escrita há milhares de anos para um outro povo, ela tem efeito na alma de qualquer ser humano hoje. Porque não mudou, não é a mesma coisa. O que Adão desejou é o que nós desejamos. O que o mundo buscava lá no capítulo 6, nossa, quando eu leio o capítulo 6 de Gênesis, aquela depravação toda, né, os homens gigantes, os homens de fama, são as mesmas, exatamente as mesmas coisas que os homens buscam hoje. Os homens são... Olha a sociedade lá como estava no capítulo 6. Coração do homem cheio de maldade, homens de fama, arrogantes, né, violentos, presunçosos. E quem vai dizer isso, esse perfil nos últimos dias? É Paulo, há 2000 anos atrás, no capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Isso aqui já deixa para pegar a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o perfil, irmão, dos últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu fico assim, estupefato, estarrecido. Eu fico assim abismado, boquiaberto. Capítulo 3, verso 1 em diante. Calma que eu leio com todo mundo, para a gente acompanhar. E aí me ajude aí se tiver um negócio mais elaborado, Alisson, nessa versão aí. Tá certo? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu vou lendo aqui, tá? E vocês vão acompanhando nas versões de vocês. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, 2000 anos atrás, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso aqui a gente chama hoje de narcisista. Né? É um conceito sócio-filosófico que é caracterizado, inclusive, na pós-modernidade e a hipermodernidade que a gente está entrando. É uma visão mais sociológica, né? Da sociologia. Então, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, que amam o dinheiro, presunçosos, olha só, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos, ou seja, que não consideram mais nada religioso, mais nada sagrado, desculpa, mais nada sagrado. Um tempo atrás a gente até tinha um respeito pelas coisas, né, religiosas. As pessoas, hoje não se respeita mais nada, irmão. É uma profanação, coisa assustadora. Sem afeto natural, irmãos. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Está falando de características, tá certo? De uma sociedade. Traidores, obstinados, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aí eu estava lendo aqui, vocês possivelmente estavam pensando assim, rapaz, mas essa sociedade tá ruim mesmo, né? Esses infiéis, esses ímpios, esses incrédulos. Paulo está falando dos religiosos, irmãos. São características de religiosos. 2000 anos atrás. Isso aqui são características de religiosos. Olha o verso 6. Tendo aparência de piedade, de devoção. Como que está aí, Alisson, lá? O verso 6. É devoção? É o 5. É o 5, desculpa. O 5. Tendo aparência de piedade. Como que está aí? É que aí deve estar diferente, deve ter algum termo. Então veja aí, Vanu, se consegue achar. Porque aqui tá, Paulo, quando a gente vai lendo, a impressão é que está falando desse mundo aí dos ímpios, né? Gente, 5, né? 5. Gente ruim e tal. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Olha só, são religiosos. A gente vai lendo aqui e fala, nossa, é mesmo, né? Fernandinho Beirabão aparece, o Marcola aparece, né? Vai parecer, não, mas são religiosos, irmão. Fique longe de gente assim. São líderes religiosos, são gente que frequenta igreja, rato de igreja, Bíblia, né? Aqueles que têm a sabedoria axiliana. Parece de bom. Sabe quem é que aquele tem a aparência axiliana, né? Que pega a Bíblia, põe aqui debaixo assim, ó, da axila e vai para a igreja. Tá certo? Então, são religiosos. Olha só as características, assustadora, não é? Assustadora. Então, verso 6, vamos lá. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, desejos ilícitos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus do céu, irmão. Isso aqui é um negócio sério, né? São a mulher da vida? A mulher da vida? Não, de religiosa mesmo. Nécias. Mas o problema não são nem elas, são esses religiosos que se aproveitam da situação. Mas o verso 7 me assusta, porque eles aprendem sempre, acumulam conhecimento, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vão acumulando conhecimento. E hoje, irmãos, o que tem de religiosos cheio de conhecimento, teológico inclusive, né? Agora tem surgido, de um pouquinho tempo para cá, uma teologia chamada, não é nem teologia não, mas um movimento também não é. Tem se utilizado de uma ferramenta que era a princípio empresarial para o meio corporativo e trazido para a igreja, chamado de coaching. O coaching nada mais é que uma roupagem nova da teologia da prosperidade que já estava desgastada. Entendeu? É isso aí. Estão trazendo. E os caras alinhados. Depois eu passo para vocês um artigozinho para detalhar e comparar e tal. Que é um negócio assim elaborado, os caras até, né? Articula bem e tal, um negócio assim de sucesso. O que significa coach? Coach é treinador, né? Aquele que treina. No inglês, né? Coach. Treinador. Então a questão, irmãos, a gente percebe inclusive muita gente falando bem, tendo um bocado de conhecimento, gente formada em um monte de coisa, mas nunca chega a um conhecimento da verdade. A verdade. O evangelho simples que é. Estava ouvindo ontem, lá na IBC, você conhece, né, mano? Igreja Batista Central, o servo de Deus lá de Manaus, pregando sobre a oração, o valor da oração, coisa simples, simples. Não tinha, pegou um texto lá, bíblico e tal, foi desenrolando o texto, coisa simples, né, negócio prático. Me deu vontade de chegar em casa e fazer aquilo. Tanto é que eu cheguei e fiz. Porque ninguém nem tira a roupa. Quem tirou a roupa, cada um vai para um canto, né, relaxa e tal. Eu, não, chegar em casa aqui do jeito que tá, perfumado, bonitinho, né? Dobre o joelho na sala, todo mundo aqui, vamos orar. Porque ele falou sobre a oração, me deu uma vontade de aplicar aquilo na minha vida. O Espírito Santo colocou aquela semente tão simples, coisa simples.
Isso é evangelho. Nessa elaboração que a gente vê, num domingão à noite, o cara faz assim, uns malabarismos, fala uma meia dúzia de palavras, né? No hebraico, no grego e tal, e traz aquele incremento todo, enfeita o pavão. Né? E os irmãos vêm maravilhados. Nossa, André, mas veio um pregador na minha igreja domingo e o cara manja, hein? É mesmo? Coisa boa, né? Eu gosto do conhecimento, eu acho bom. Mas que coisa boa, e aí? Aí quando a gente vai ver o conteúdo, eu falei, meu Deus do céu. Mas não dá para aplicar assim uma relação com o irmão, lá no trabalho? Não dá para pegar aquilo que ele falou, assim, colocar na vida e praticar logo no outro dia? Não tem conexão com a realidade, com a vida, coisa vazia, sofisma, né? Eu acredito que assim, né? Principalmente hoje nas Assembleias de Deus, até mesmo do meu ministério, da minha convenção. Se o próprio Jesus estivesse, esses dias eu estava comentando na escola dominical, se Jesus estivesse na nossa convenção, ele seria expulso. Eu acredito. Por causa que são mensagens, que realmente esse versículo é muito forte, né? De homens cheios de conhecimento, mas que se não te levam a uma resiliência de Cristo, né? Se não te levam para próximo de Cristo, acho que foi uma mensagem... Massageou o intelecto, né, e tal. Agrada para quem gosta de conhecimento. É um jogo de psicologia muito grande, é uma futilidade imensa, né? E exatamente o que Paulo está falando para Timóteo aqui. Aprender sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. O verso 8, só para a gente completar o texto. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos, quer dizer, malvados, quanto à fé. Janes e Jambres é aqueles dois cidadãos lá que fizeram, eram os mágicos, os magos lá, né? Então Moisés fazia um milagre, eles faziam outro. Moisés eles outro, né? Tal. Então esses dois aqui. Então eles resistiam à verdade mesmo. Olha que coisa interessante. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Só que é manifesto a loucura desses homens, esse desvario, por aqueles que discernem, por aqueles que entendem o Evangelho. Porque para a grande multidão, esses homens, eles são assim, os caras a ser ovacionado, admirado, aplaudido, né? Gente a ser compartilhada no Facebook. A like. A dar like no canal, né? No YouTube, Enquanto no meu estão fazendo assim, esses caras têm um monte assim, ó. É mais ou menos isso. Então, olha só, irmão, isso é discernido para aqueles que têm o discernimento da verdade, que é simples, amados. É simples. Né? Quem vem para uma sala de teologia, quem vem para um estudo bíblico, achando que a gente vai elaborar aquelas coisas, vai ter pirotecnia, elaborar. De vez em quando a gente conceitua, de vez em quando a gente pega lá de uma coisa mais, né, consistente, profunda, tal, original, e não sei, mas de vez em quando a gente precisa identificar essas coisas claras que Jesus deixou. E eu quero acabar o capítulo 17 aqui na leitura, tá bom? Quero acabar aqui só para a gente ver que o negócio é assim mesmo, é desse jeito. Isso, é o que a gente estava. 7, verso de número 28 que nós lemos, 28. Como tá, olha só, 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Que isso, irmão? Vida diária, cotidiana. A vida, olha só. Então, no dia de Noé, foi uma questão, vida normal, cotidiana. Vida de Ló, mesma coisa também, cotidiana, mas teve alguém lá que pregou. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, que consumiu, enxofre, consumindo a todos. Opa, aqui é uma figura, hein? Onde Deus está livrando os seus para trazer o juízo. Então há um sinal para os ímpios. A saída da igreja deste mundo. Aí sim. Agora, a igreja estará vivendo um cotidiano de mesmice, irmão. O barco está tocando normal. Não espere nada extraordinário no céu. Crente não. Nossa vida. É por isso que a nossa vida ela tem que ser uma vida em Cristo todo dia. Eu não busco, eu não procuro e eu não me preocupo com nenhum evento mundial. Porque o que eu entendo da Bíblia é que vai estar tudo normal. Quando Cristo buscar a igreja, aí as coisas vão começando a mudar
a atmosfera, né? A vida das pessoas, o negócio vai começando a mudar. Aí sim, aí o mundo vai falar, opa, sumiu um bocado de gente. Isso aqui é um sinal. Diga aí, mano. E assim, pelo menos eu entendi. Quando pouco se fala sobre a vinda de Jesus sobre a terra. E sobre a terra não, vai vir arrebatar a igreja, né? E o interessante é que as pessoas falam assim, irmãos, devemos nos preparar, né? Como se acreditando que acontecerá algum evento, né? Que vai abalar a terra. E quando na verdade devemos estar preparados, porque pode ser a qualquer momento, né? Essa ideia de nos preparar é a ideia religiosa que você precisa fazer algumas coisas e está pronto. O que eu entendo da Bíblia é se eu estou em Cristo, está tudo certo, está tudo pronto, estou preparado. André, isso aqui é mais uma amostra do pré-milenismo, né? É. Tu é um dos meus, varão. Então vamos lá. Depois a gente vai continuar essas coisas aí. Verso 29, verso 30, melhor dizendo. Assim, olha como, dá os exemplos. Tá, varão, 2 pontos, hein? 2 pontos é 2 pontos. Então olha só, o Jesus ele vem falando a respeito do que estava acontecendo. Aí no verso 30 ele fala, assim será. É dessa forma, irmão. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que coisa interessante. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la. Qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhe disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, a versão aqui, a tradução melhor, não é águia, tá, irmão? É urubu mesmo. O urubu, isso aí tá o abutre, né? Urubu, tá? Ou seja, é tão certo, é evidente, que quando há cadáveres, quem vem? Os urubus. Então é tão certo que isso acontecerá e é evidente. Isso vai acontecer. Nós preocupados? Nem um pouco. Agora essa história assim de estou preparado, não estou preparado, que conversa é essa? Que tipo de evangelho é esse que se vive? Que a pessoa não vive em Cristo? É um negócio estranho. Eu acho muito estranho. A pessoa não está preparada, quer dizer, pastor, de repente, vamos supor, eu adulterei hoje, forniquei hoje, vai. Se Jesus vier hoje, eu não estou preparada para subir. Será, irmã? Será que eu estou? Será? Ué, pequei à vontade, Não. fiz porque... Veja bem, Cristiano, eu devo fazer outra pergunta. Em que momento da nossa vida, por exemplo, hoje, nós não pecamos? Mas tem um pecado comum. Pequei, eu peco toda hora. Então. Um pecado natural, vamos dizer. Não. Agora vamos dizer assim, não, como não, pastor? Não existe, olha só, não existe. Pecado comum, que eu digo assim, a gente peca a todo momento. Então, pega pensamento, pega... Isso. Mas se eu adulterar hoje, pegar um irmão, ir lá pra cama com ele, praticar um ato de sexo, eu vou pro céu se Jesus vier agora? Deixa eu te falar um negócio. Ué, como é que vai? Existe uma questão de um ato pecaminoso e existe uma vida pecaminosa. A vida pecaminosa é onde eu não me arrependo. Mas eu tenho que me arrepender primeiro. Veja bem, calma aí, Cristiano. Então eu vou ter que me arrepender de todos os pecados. O problema nosso é que a gente vai classificando. Então tem pecados que não tem problema diante de Deus e outros têm. Lógico. Então isso é uma visão nossa, não é bíblica. Porque a Bíblia ela vai colocar qualquer tipo de pecado ofende a Deus e nos desqualifica para a salvação. Eu não estou dizendo que a gente tanto faz, vamos pecar à vontade, não é isso. Agora a questão é que acho que a gente estava falando isso, foi antes, né? No começo. Foi no começo, a gente estava elaborando essa questão. Então não vai dar tempo de eu explicar tudo de novo agora. Não, tudo bem. Né? Mas eu só vou naquele texto lá, a mulher que adulterou, vai e não peques mais. Sim. Mas ela se arrependeu ali naquele momento, vai e não peques mais. Agora, pequei hoje, não estou arrependido ainda. Quer dizer, se Jesus vier, eu não me arrependi, a Bíblia diz que não há perdão, sem que haja arrependimento. Então, mas aí para eu julgar é difícil. Não, eu não, eu estou dizendo assim, eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo por mim mesmo, vamos supor, se eu praticar um ato agora de um pecado desse, eu não me arrepender, eu estou falando eu não me arrepender daquele ato que eu pratiquei agora, não tem salvação para mim. Tudo bem, e se agora, por exemplo, há 5 minutos atrás, eu não estava nesse ambiente aqui, certo. Eu estava em outro ambiente. Aí lá, eu pensei mal de alguém, falei mal de alguém.
meu coração tem um sentimento que talvez não foi tratado como deveria. Eu estou pecando de alguma forma. Será que eu me arrependo? Eu estou em um momento, existe uns 5 minutos da minha vida que ali eu estou 100% arrependido de tudo, os pecados? Não, isso não existe. Concorda comigo? 5 minutos. Hoje, segunda-feira, houve ao longo do dia que você estava 5 minutos sem pecar, zerada. Houve isso hoje na sua vida? Pai, é difícil, mas... Alguém aqui, 5 minutos hoje, ficou zerado assim diante de Deus? Então não. Então, na verdade, olha só, porque a gente tem que ver uma ótica de Deus, não uma ótica nossa. Então, na ótica de Deus, quando Ele olha pra gente, Ele vê na gente pecado, é o que Ele vê. Né? Só que Ele se relaciona com a gente por causa desse pecado, porque esse pecado, nós nos arrependemos, não. Ele se relaciona com a gente porque a gente está em Cristo. Eu estar em Cristo não quer dizer que eu estou 100% sem pecado, mas eu estou perdoado em Cristo. Sim, mas cara, tem hora que o pastor fala de uma forma que me deixa um pouco confusa. Uhum. Então, quer dizer, É porque a gente trabalhou isso, Cristiane, assim. Isso me deixa um pouco confusa, pastor, num ponto assim. Parece que nada que eu faça eu vou perder os céus. A Bíblia fala que o céu é tomada força. Então, olha, tudo isso que a irmã tá colocando, eu fui tratando aos poucos. Aí que é a questão, porque às vezes demanda um tempo para que a gente for trabalhando. Não sei se vocês estão identificando, as perguntas dela foi justamente o que a gente foi trabalhando aqui. Eu também não estou dizendo, então, a gente vai pecar à vontade, lembra a minha fala? Não é a questão da Cristiane? Então, o que você está colocando as questões, eu fui trabalhando. É que para eu responder de pronto aí agora... Tá tudo gravado. Isso, exato. Tá, então houve o comecinho, talvez aí te esclareça. Se não esclarecer, a gente tenta. Mas essa é a questão. Então, existe uma mente religiosa, existe algumas coisas que são colocadas nas nossas cabeças que a gente vai, de fato, pensando em categorias humanas e religiosas. E a Bíblia, ela vai tratar de outra perspectiva. Porque nós somos ensinados assim, irmãos. Nós somos ensinados dessa forma. Que há algum mérito e alguma condição e eu preciso fazer. Mas por outro lado, porque assim, sempre vai vir esse pensamento. Quando eu falo assim, irmão, é a graça, ela que resolve tudo. Ah, então eu não preciso me arrepender. Não é isso que a gente está falando. É o que Paulo disse, alguém leu no seu Alisson. Paulo disse, então nós vamos pecar para que a graça superabunde mais? Não é de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, Paulo ele vai colocando as questões e vai falando, não é bem assim. Irmão, a graça é um conceito tão complexo que a gente nem risca, nem arranha esse conceito. A graça é favor imerecido. Oh, maravilha, maravilha. Será que é só isso? Graça é muito mais além do que a gente pode imaginar. A graça é a possibilidade de Deus nos salvar sem sermos perfeitos. E quem não é perfeito aos olhos de Deus é pecador. E quem é pecador merece o juízo. Porém, aqui entra o elemento X, que é Jesus, irmãos. E aí, o problema nosso da religião é que a gente sempre vai julgar níveis de santificação. Condição que ele está no momento. Não é? Então, essa questão. Eu servi a Deus 28 anos da minha vida, dedicado, seguindo a risca ali, o negócio, vigiando e tal, aquela coisa toda. Aí deu 3 minutos num ato de loucura, mirei com alguém, talvez até xinguei alguém, sei lá, perdi a paciência, alguma coisa, Jesus vem naquele momento. Ei, caramba, hein? Não, eu não vou dizer que esse cabra vai pro inferno, não. Então vou colocar assim, então eu fui lá e fui tentado e não resisti à tentação sexual. Aí caí naquele momento. Aí disse, ô meu servo, se fosse pelo menos 25 minutos atrás, você ia. Então Deus julgou o quê? Um ato meu. E desconsiderou uma atitude de vida e um caráter meu. Quem não está sujeito a, em um ato de loucura, em uns 5 minutos, cometer um pecado e uma história de vida atrás de fidelidade, de piedade, de dedicação? Quantos homens e mulheres de Deus não aconteceram isso e a gente conhece? Aí o que a igreja faz? Condena e joga no inferno. Porque nós temos essa categoria de homens, agora Deus não se relaciona assim com a gente. Eu acredito que é muito chulo quando uma pessoa assim fala, quando algumas pessoas têm uma visão assim como você disse, né? Porque a pessoa fala assim, se você pecou, uma suposição, se você pecou naquele momento, realmente, será que Deus vai desconsiderar a vida toda? E assim, e eles falam, mas se você se arrepender no último momento, você vai ser salvo. Tá, mas a pessoa matou a vida toda e se arrependeu no último momento.
E lá ela foi salva. E a pessoa que teve uma vida santificada a vida toda ficou naquele momento não foi salva. A salvação, na verdade, Não é contraditório? a salvação, na verdade, foge do nosso campo de jurisdição. Isso é verdade. Tá certo, irmão? Então essa questão a gente não entra, por quê? Porque não pertence à nossa alçada. A gente não sabe disso. Quem vai ser salvo, ou quem, por exemplo, eu não sei quem, se o pastor vai ou não vai, ou eu vou ou não vou. Não interessa. A questão é, eu acho que a gente tem que procurar viver o que está dentro da palavra. Claro, lógico. Por exemplo, um crentão vive aí 20 anos na igreja e de repente ele pode ir para o inferno. É hipócrita, mentiroso, Isso. tal, o ladrão da cruz lá. Nunca adorou a Deus, não sabia nem quem era Jesus, mas ele acreditou. Naquele momento ele falou, não, você é o Filho de Deus. E aí? Mas qual Por que eu diria que ele não mereceu a salvação? Ele acreditou que Jesus, era Filho de Deus, era o Messias. Olha, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Reconheceu Jesus como rei. E aí? Por que não entraria no reino dos céus? falou que Pegou a vida toda, mas mereceu ali no último momento. Não mereceu, mas reconheceu, né? Reconheceu Jesus como Filho de Deus e Salvador. Isso. E aí? Não teve mérito nenhum, nem se batizou. Exatamente. Mas tem que entender, né, pastor? De repente a gente tem que entender. Então, mas né? isso. Diga aí, Jefferson, e a gente encerra. Vamos falar, quem pratica as iniquidades não entra no reino do céu. Isso, quem praticar, quem tem uma vida de hábito. Constante, né? Isso, irmão. Então é isso que a gente precisa entender. Pecando Isso. e continua Amados, pecando. o que nós precisamos saber é o seguinte: diante de Deus, nenhum crente merece a salvação por comportamento nenhum, por fidelidade nenhuma. Porque nenhum de nós, os melhores de nós, pelo nosso comportamento, nenhum de nós vai conseguir jamais, irmão, conquistar nada de Deus. Eu não mereço nada. Eu não estou numa condição que depende de mim para que eu seja salvo. Eu estou em Cristo. Eu peco no meio da aula, irmão, vocês não percebem. E você acha que, aos olhos de Deus, o pecado que eu cometo, ele não é passivo, não é digno do fogo no inferno? Claro que é. Agora, Deus não se relaciona conosco assim, a partir de Jesus. O que a gente precisa desconstruir é uma mentalidade religiosa, para entender qual é o relacionamento a partir de Cristo. Tá certo? O que nos falta? Isso não vem numa aula, isso não vem às vezes numa resposta, isso vem numa reflexão contínua a respeito da palavra de Deus. E é o que nos falta, é o que nós não temos. Então a nossa mente religiosa ela tem dificuldade. Amados, na verdade o que a gente está fazendo é uma auto-humilhação, é uma reconsideração, é uma releitura da Bíblia, é uma reflexão, né? Flexionar de novo, exercitar de novo, é um reaprendizado. E é pior porque nós somos adultos, porque nós já conhecemos Bíblia, porque já nos foi ensinado um monte de coisa, porque a gente já prega, já ensina, já sabe e tal. E aí o Espírito Santo está nesse processo de todos nós aqui na sala, sem exceção, trabalhando nesse processo. E talvez agora tenha uma dificuldade, mas a gente vai aos poucos, paulatinamente compreendendo. E eu vou acabar aqui, eu não vou responder mais nada não, porque senão não dá tempo e eu vou ficar até amanhã aqui.